O que explica a raiva de praticamente toda a casa do BBB 24 contra o participante Davi? Nesse vídeo vamos focar apenas nos quatro principais participantes do camarote, começando pelo Rodriguinho. Rodriguinho já começou tendo uma impressão ruim do Davi desde a primeira semana, na primeira votação, na votação aberta, Davi votou em Rodriguinho. E eu acho que isso para o Rodriguinho já foi um absurdo na percepção dele, porque ele é o Rodriguinho, né, famoso, cantor, e numa uma votação inicial, no início do programa, como assim um pipoca já vem me desafiar e já vem assim votar em mim sem nenhum motivo aparente? Então, eu acho que a partir desse momento já foi ali uma mudança de chave para o Rodriguinho olhar para o Davi como uma ameaça. E aí logo em seguida o Rodriguinho ele conseguiu se tornar o líder e ele já tinha em mente, né, de voltar no Davi. E quando ele já tinha feito essa ameaça, ele colocou lá por serem Davi, na Isabela e na Beatriz. E o Rodrigo não esperava isso, porque o Davi chamou ele para conversar. E nessa conversa, antes mesmo de ser assim, ó, sacramentado o voto do Rodriguinho no Davi, o Davi chegou para ele e fez: Olha, você me deu isso aqui, você pode votar em mim, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho medo de você. Inclusive, se eu voltar do paredão, se você votar em mim e eu voltar do paredão, eu não voto em você, porque você é um jogador fraco. E eu não estou aqui para disputar, para brigar com o jogador fraco. Eu estou aqui para derrubar os maiores. Então, eu não voto em você, porque para mim você é um jogador que não me ameaça, você não me traz nenhum medo. E eu acredito que o Rodriguinho ficou muito estressado com isso. Ficou assim, como assim? Que petulância, né, desse cara? De onde saiu esse... Até ele falou numa conversa lá do quarto, né, entre os homens, ele falou: quem é esse cara? Quem é Davi? É apenas um baiano. Mas não sabia ele que o baiano é arretado mesmo e está causando, né, todo esse alvoroço aí dentro da casa. Mas aí então, o Rodriguinho voltou nele, o Davi voltou do paredão. E de lá para cá, essa rivalidade entre eles está aí instaurada aí e está perdurando, né? Então, toda a possibilidade que tiver de alguém se mobilizar contra o Davi, o Rodriguinho vai estar sempre dentro dessa. E também temos a Yasmin. A Yasmin, ela inicialmente se deu muito bem ali com o Davi, até inclusive na primeira semana se abraçaram, ela, né, emocionada, e falou para ele: continue sendo essa pessoa humilde que você é, tal. Tudo mostrava ali que eles iam muito bem, inclusive até o próprio Davi chegou a brigar discutir, né, aparentemente assim, com o Maicon, em defesa da Yasmin, dizendo que você invadiu o espaço dele, o Davi falando para o Maicon que ele invadiu o espaço da Yasmin quando ela estava conversando, falando sobre algumas coisas, e eles chegaram a ter um desentendimento ali, né, o Davi e o Maicon. Então, resumindo, parecia naquele momento que os dois iriam ficar juntos, iriam se fortalecer, um apoiando o outro, e iriam firmes ao longo do programa. Inclusive, até eu torci por isso, não vou mentir, porque eu simpatizo com a Yasmin e também com o Davi. Eu acreditava que os dois iriam juntos. Mas a coisa azedou, não sei qual foi o momento, inclusive esses dias até a própria Yasmin falou, não sei qual foi o momento que eu comecei a me desagradar do Davi. Mas eu acredito que tanto ela como alguns outros começou a ter uma percepção já um pouco mais negativa de Davi, principalmente naquela treta que teve entre Davi e o Nizam, que ali sim ele estourou, né, se exaltou, ali a casa toda ficou olhando para ele, né, de forma mais assim, torcendo o nariz, né? Esse cara não sei não. Então, aquela treta, querendo ou não, o Davi se expôs bastante, mostrou um lado mais agressivo dele, de exaltação, a fúria, né, que estava ali embutido, né, para ele. E aí algumas pessoas ficaram meio com o pé atrás com ele. Eu diria que toda a casa, inclusive até a Isabela, que é a mais próxima dele atualmente, inclusive até ela ficou um pouco assim: opa, calma, essa pessoa aqui é um pouco, né, agressiva, eu vou com calma. Mas então, a Yasmin, a partir daí, vem sempre vendo o lado negativo do Davi. Tudo que ele faz, ela começa a enaltecer o ponto negativo e não favorece o que ele fizer de bom. Inclusive, até quando ele chamou ela para conversar, durante uma festa de madrugada, que ele chamou para dar uns conselhos a ela, naquele momento, ficou ali na defensiva, mas entendeu a mensagem. Depois ela ficou até na dúvida, e a Vanessa Camargo ficou dizendo: talvez seja uma coisa boa. Será que a gente não está enxergando e ele está dando um toque para a gente, uma coisa boa, positiva?
E aí ficou assim meio que a dúvida, né? Mas a Yasmin meio com o pé atrás, inclusive ela ficou tão assim em dúvida que ela chegou a votar no Bin Laden por causa disso. E logo em seguida, ao longo dos dias, o que aparecesse de negativo em relação ao Davi trazia para ela uma certeza de que o sentimento dela em relação a ele, que ele não é uma pessoa boa, de que ele não presta, ia se fortalecendo. Inclusive, nos últimos dias ela falou, então, agora eu não quero mais nem saber, ele é meu alvo de voto até o final do programa, eu agora confirmei que ele não é uma pessoa boa, ele é meu inimigo. Fica difícil assim entender esse argumento da Yasmin, de onde ela tirou essa convicção, qual foi a prova cabal de que Davi não presta. Inclusive até naquela confusão de que ele falou mal, não falou mal, e de que ele não quer que os camarotes vençam. Inclusive até isso ficou uma dúvida, porque era a palavra dele contra a palavra de MC Bin Laden e do Lucas Henrique, né, que é o Lucas Capoeira. Mas ela preferiu acreditar nos camarotes, né? Então no MC Bin Laden, porque para ela faz mais sentido do que acreditar na pessoa que ela já tem um ranço, né? Que ela já tem uma coisa ruim contra ele. Então Yasmin, de forma muito equivocada, criou uma raiva por Davi, que tinha um carinho por ela até esse momento. E acredito que não tem como eles dois se acertarem. Eu acho que eles vão como rival até o final do programa agora, se eles continuarem no programa. E pegamos então agora a Vanessa Camargo, que ela vinha sempre vendo o lado positivo de Davi. Inclusive nessa conversa com Yasmin, ela sempre dizia lá, mas será que ele não está falando algo realmente para nos ajudar, algo bom para a gente, que a gente não está enxergando? Que elas percebiam que o Rodriguinho e os demais meninos tinham falas equivocadas, falas machistas, mas elas estavam passando o pano porque gostam dele, é uma pessoa que já tem mais idade, é uma pessoa que é uma pessoa que envelheceu e ficou ranzinza, ficou chata, até ela dizia essa expressão. Enfim, elas conseguiam perdoar e aliviar para a avaliação delas em relação ao grupo que elas queriam estar mais perto, que é do camarote, né? Rodrigo também é camarote, MC Bilal também. E tudo que o pobre do Davi falasse ou fizesse, elas caíam com muito peso, com uma avaliação muito crítica em relação a ele. E recentemente a Vanessa Camargo também bateu o martelo dizendo que realmente não gosta do Davi, de que ele realmente é uma pessoa que não dá para confiar, que ele se exalta muito e traz muitos gatilhos para ela, de que ela já conviveu com pessoas assim. Engraçado que até ela chamou a atenção, ó, não estou falando do que vocês estão pensando, né, de outra pessoa que passou pela minha vida, mas não está mais na minha vida. Enfim, ela até deixou a mensagem subliminar para todo mundo que estava fora. Quem é esse que ela está falando, né, de que ela tem esses gatilhos, esses traumas de uma pessoa que se exalta e de um relacionamento tóxico que ela teve no passado. Mas enfim, ela traz toda essa convicção dela de que Davi não presta, eu não posso confiar nele, ele me traz esse sentimento ruim, mas talvez já estava enrustido ali desde sempre e agora foi só o ponto final de que eu realmente agora vou assumir de que eu não gosto dele. E realmente eu confesso a vocês que não dá para entender de onde é que vem tanta raiva, tanto ódio dessas pessoas para o Davi. E por fim temos o MC Bin Laden, que parecia em algum momento que eles estavam meio que, o MC Bin Laden e o Davi estavam meio que tentando jogar juntos ali, mas eu sempre achei que o MC Bin Laden tinha um pezinho atrás com o Davi, talvez por afrontar já o Rodriguinho lá atrás, lá no início do programa, talvez ele ficou meio, aí cara, esse cara é meio petulante, né? Ele não tá nem aí, já mirou no Rodriguinho, que é um famoso, eu também sou famoso, talvez o MC Bin Laden tenha pensado dessa forma. E eu acredito que ele ficou meio que no alerta, né? Assim, vou ficar atento em relação a esse participante, o Davi. E aí chegou aquele momento lá que eles estavam conversando na festa, o Davi um pouco, ligeiramente embriagado, mas ele estava convicto no que estava dizendo em relação à preferência dele de que, para ele, uma pessoa que precisa realmente do dinheiro, para ele mereceria mais, deveria ganhar o programa, e ele acha que a pessoa teria mais proveito, digamos assim, com o prêmio do que uma pessoa que não precisa tanto do dinheiro. Ele não falou em relação aos camarotes explicitamente, mas gente, não dá para dizer de que indiretamente ele falou dos camarotes, né? Se os camarotes são camarotes é porque já tem reconhecimento, já tem uma estrutura financeira mais consolidada, então assim, não dá para dizer que ele não falou. Ele falou indiretamente, mas ele falou. Mas isso não é um problema, porque é a opinião dele,
né? Inclusive compartilhar por muita gente que está aqui de fora, isso não é um crime. Você achar que uma pessoa que precisa mais de dinheiro, talvez ela precise mais daquele prêmio. Então, na opinião dele, ele acha que a pessoa que precisa mais deveria ganhar o programa. E o Bin Laden já tomou o quê? Então você está me colocando como adversário. E aí ele falou, não, não é isso não. Se você precisa do dinheiro, você também faz parte das pessoas que eu estou achando que precisam ganhar o prêmio. Resumindo, o MC Bin Laden levou a fofoca da forma um pouco mais distorcida, de que ficou parecendo para os outros camarotes, de que o Davi estava se mobilizando contra os camarotes, seria Davi e os demais contra o camarote. Então não foi bem assim que ele quis dizer, mas passou essa conotação, e a partir daí começou justamente agora o embate aí, por causa da fofoca do MC Bin Laden, entre o Davi e o MC Bin Laden. E aí o MC Bin Laden diz assim, não, eu não tenho nada contra você, Davi, mas eu estou dentro do jogo eu estou me precavendo de algum ataque seu. Então ele começou a mobilizar ali o grupo dele, os camarotes e os outros que são ali os agregados, não são camarotes, mas estão sempre ali no meio ali, para articular contra o Davi, né? Ele vem fazendo isso até atualmente, né? Até nessas últimas votações. Tudo que eles puderem fazer em relação ao Davi, eles estão fazendo. Por isso que aqui nesse vídeo a questão é, de onde vem tanta raiva assim, né? Tanta antipatia desses participantes, né? Tem outros também que estão envolvidos, mas principalmente do camarote, em relação ao participante da vida. Onde é que vem tanta raiva assim? O que é que incomoda tanto, né? Uma pessoa preta, do Nordeste, humilde, não poderia estar dentro do jogo batendo de frente com pessoas famosas, bem estabelecidas em suas carreiras. O que parece para mim é isso, que o incômodo principalmente dos camarotes com o Davi é pela pessoa que o Davi coloca como sendo uma pessoa que afronta, uma pessoa afrontosa. Ele não poderia fazer isso, ele não deveria falar comigo dessa forma. Quem é ele para fazer isso, né? Falas de alguns deles mesmo. Então, assim, aparentemente, na minha visão, Davi incomoda muito porque ele não se coloca naquele lugar que essas pessoas já colocaram como estereótipo. Ele tem que se comportar dessa forma. Ele não pode gritar aqui, ele não pode votar em mim, ele não pode colocar de que eu estou fazendo algo errado, como o Davi apontou para a Yasmin, de que ela poderia estar acabando com a carreira dela, se juntando com pessoas que estão jogando sujo. Então, assim, quem é você para dizer isso? Você não pode falar um negócio desse. Por quê? Por que não pode? Porque Davi não é, na visão deles, ninguém. Embora já conseguiu atrair uma boa parte da torcida, uma boa parte do público agora defende veementemente, emocionados por Davi. Então, tem muita água para rolar ainda durante o programa, a gente não sabe se isso vai continuar dessa forma, mas no momento, nenhum dos camarotes conseguiria, num paredão, conseguir bater, tirar Davi do programa. Então, o que é que vocês acham? Vocês concordam com essa avaliação? Vocês teriam uma opinião diferente de tudo isso que eu falei aqui agora? Para vocês, Davi está se consolidando como o principal favorito? Ou algum desses camarotes que eu mencionei aqui ainda pode vencer o programa? Coloca tudo aqui nos comentários e se inscreve no canal se você gostar desse tipo de vídeo. Um grande abraço a todos.